De acertar aqui, né, Solange, a Selma Trigo. Eu sei que vocês perceberam, né? Mas qualquer Solange é um prazer também ser, tá, gente? É interessante que hoje nós passamos a manhã inteira falando de missão, né? Tratamos da missão dos pais. E aí, quando a gente compreende que a da imortalidade, somos espíritos, somos imortais, isso nos leva a crer que a todo momento estamos em tarefa, né? Mas nós temos uma tendência a achar que missão está pautado só naquelas figuras, né? Em níveis bastante superiores. Não, ele é um missionário. Quem sou eu para ser missionário, né? E Kardec faz uma série de questionamentos, né? Vocês já estudaram uma parte desse capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Só de eu ler aqui, Ocupações e Missões dos Espíritos, quer dizer o seguinte: não temos descanso, certo? Quem está pensando que vai desencarnar e vai ficar lá naquele laguinho lindo, cheio de florzinha, temperatura amena, conversando só com o que a gente gosta, está enganado, né? Nós trabalhamos o tempo inteiro. E dependendo, vamos falar a nível de doutrina de casa espírita, dependendo da casa espírita, nós encarnados, se levarmos com seriedade a nossa missão, vamos dizer, na casa espírita, por exemplo, nós vamos construindo. Eu lembro que o Altivo falou isso para mim. Eu levei uns 15 anos coordenando um centro espírita dentro da comunidade da Malé. As portas estavam fechando e, como sempre, as pessoas iam pedir socorro, né? E nesse grupo, toda a direção da casa se afastou e só ficou um senhorzinho chamado Seu Osvaldo, que já está no plano espiritual. E Seu Osvaldo foi o único que manteve o compromisso dele, com a missão dele, de levar aquela casa até o último momento que ele pudesse. 90 anos tem a casa. E nós fomos lá com mais de um casal fazer esse trabalho. E uma das coisas que Dr. Herman, que a gente sempre recebia orientação lá do Dr. Herman, através do Altivo, que ele falou, num determinado período já que a gente estava na tarefa, ele disse, Dr. Herman, que as paredes da casa estavam subindo. Eu fiquei, as paredes da casa, olha que é, né? Até a ficha cair, né, gente? Leva um tempo, né? As paredes da casa estavam subindo. E depois da mensagem, eu fui buscar a informação com o Altivo, o que Dr. Herman quis dizer que as paredes da casa estavam subindo. É que elas, é como que fluidicamente ela estava se posicionando no plano espiritual, estava sendo construída pelo pensamento, pelo sentimento e pela ação de trabalho dos trabalhadores daquela casa, tanto do plano espiritual e tanto como do plano carnal. Mas um dos aspectos mais importantes é que ele disse, foi colocada a pedra fundamental. Está dando início uma nova etapa, porque os que vieram antes levaram e mantiveram dentro das possibilidades. E este que quis colocar para nós que aquele senhor Osvaldo, foi o que manteve a força moral, emocional e espiritual de não fechar a porta da casa. Ele ia sozinho, abria o centro, fazia sua prece, fechava o centro e ia para casa, já quase com 80 anos. Ia para cá, fazia prece, e assim ele foi sustentando para que as portas não se fechassem de vez. Eu diria, esse é um grande missionário. Tinha um compromisso, uma responsabilidade e levou até o final e ficou conosco até o seu desencarne. E deixou exemplos de vida
de determinação e de responsabilidade. Por isso, as paredes do centro estavam subindo. Não é pela nossa presença, a presença do CELD, representados por nós, mas da presença dele, da determinação dele, que teve, com certeza, um compromisso, uma missão junto àquela comunidade. E é isso que a gente tem que ver. Missionário não precisa ser algo tão substancial, tão gigante, que aí a gente fica distante, e de uma certa forma é cômodo para a gente, né? Não é para mim, né? Vocês têm que entender que eu ainda estou começando, né? Nessa visão nova de vida. E se a gente começar aqui a estudar, como está aqui as informações dos Espíritos, nós vamos ver que Deus incumbe a cada um de nós a missão na proporção das nossas possibilidades. Porque precisamos entender que Ele não age com falta de justiça, que Ele não tem competência para saber a possibilidade de cada um. Interessante que aqui tem uma pergunta que diz, mas aí, qual é a certeza que ele tem que esse missionário vai até o fim e não vai sucumbir? Aí os Espíritos responderam, é igual um comandante, né, que é delegado a ele uma missão e não se sabe se ele vai terminar, mas ele sabe que ele tem potencial. Agora, se ele vai conseguir fazer, vai depender dele. Mas quando lhe foi dada a incumbência, é porque sabia que ele é capaz. Então vamos trazer para a nossa vida? Quando somos convidados a ações de tarefas, de trabalho, de compromissos na vida lá fora ou na vida na casa espírita, como quando somos convidados, é porque já houve aí uma orientação, uma determinação espiritual que avaliou a nossa possibilidade de realização. Então eu digo, não recuse nunca. Mas eu não sei se eu vou fazer direito. Faça. Faça do jeito que você sabe. Porque o aprendizado vai ser no exercício do dia a dia dessa realização. Seja profissional, seja junto da família, seja na casa espírita, faça. Não abra mão da oportunidade que Deus oferece para o seu crescimento. Não tenha medo, vai com medo. Vai com medo, vai com tudo. Porque nós falamos hoje do anjo guardião, né? Do guia espiritual, que está ali junto com a gente para sustentar. Não é? Dá um treme-treme, eu penso que aqui é fácil, não dá treme-treme. Dá treme-treme, mas faz, não é mesmo? Então, não paramos nunca. E hoje eu vou falar a nível de Leon Denis, a informação que temos, que já temos a casa espiritual do Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro. Mas é porque eu, Fátima, foi por causa de Rômulo, fomos nós? Claro que não. Nós estamos mantendo. Na verdade, foram aqueles iniciantes, os missionários da luz, que ceifaram a mata, arrancaram as árvores, estruturaram a estrada, e nós só encontramos a estrada pavimentada. Agora é só manter a qualidade da estrada, está tudo pronto. E como muitos de vocês aqui também. Tiveram os iniciantes que ceifaram a mata, que derrubaram as árvores, que estruturaram as estradas, que pavimentaram para muitos de nós, muitos de vocês, falo de casa, a casa espírita aqui, estar caminhando nela. Então temos que ter essa consciência de respeito e de dedicação nas tarefas da casa espírita. Então, trabalho, ocupação, já está dizendo, é serviço. Ocupação é serviço. Eu nunca vi espírita em casa espírita para ficar sentado. Cada um tem o seu compromisso, sua missão, sua responsabilidade diante da espiritualidade, diante da sociedade e diante do grupo familiar. Cada um tem a sua missão a cumprir. Agora, a nível espiritual, essa missão tem proporções
de acordo com o nível de evolução de cada espírito. Quando aqui na questão 569, Kardec perguntou: em que consistem as missões de quem podem ser encarregados os espíritos errantes? Aí o Kardec dá uma explicação. As missões dos espíritos têm sempre um bem como objetivo, claro, né? Sempre um objetivo no bem. E ele diz: são encarregados de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos, dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar caminhos, determinados acontecimentos e de velar para o cumprimento de certas coisas. Quando eu falei dos iniciantes da casa espírita, é isso. Eu duvido que quem começou aqui, começou com ar-condicionado, um salão bonito como esse, né? Vamos dizer assim, essa daí é chata, né? Ela marca, né? Não, a gente tem que valorizar quem começou, que abriu mesmo esse processo. Então, o que quer dizer aqui é que esses espíritos, eles têm uma visualização muito maior que a nossa. Então, tem as pequenas missões e as grandes missões, que não quer dizer que aquelas grandes missões identifica como maiores ou superiores que as nossas missões. São tudo está pautado na missão. Todos nós temos compromisso, tanto na condição de espíritos desencarnados, como na condição de espíritos encarnados. Então, o trabalho continua. Então, quando ele diz, com o compromisso de auxiliar o progresso da humanidade, a gente diz aí um grande missionário que está até hoje valendo é Jesus. Ele, o que ele fez? Ele teve que condensar o seu campo fluídico, eu estou falando grosseiramente, que eu acho que nem, né? Mas ele tinha em potencial a capacidade de mergulhar nesse campo fluídico nosso aqui, imagina. Aquele espírito de luz, com a energia de não sei quantos mil quilômetros, né, de extensão, com a luminosidade imensa, ele mergulhar nesse campo fluídico aqui, nas condições como qualquer um nosso, ser fecundado, gerado, nascer e tal, naquela época, para deixar as marcas da sua missão. E a sua missão era despertar no coração dos homens o sentimento do amor. E que até hoje nós estamos falando desse Jesus. Essa figura importante, porque a nossa competência no campo do amor ainda está bem distante do amor fraterno, do amor desprendimento, do amor verdadeiro. O nosso amor é um amor dependência, é o amor egoísta, é o amor da posse, é o amor do dono. Nós estamos no exercício do amor, mas ainda não sabemos totalmente amar. Outro aspecto aí que a gente vê quando Bezerra de Menezes também, eu adoro Bezerra de Menezes, sou assim, fãzoca de Bezerra de Menezes. Sabe por quê? Além de Jesus, que eu fui aprender a conhecer Jesus, a identificar essa figura, essa individualidade, esse ser, foi na doutrina espírita. Porque as demais religiões que eu passei me levaram a ter uma visão distanciada desse Jesus que é tão próximo da gente. E nós somos tão limitados nessa visão de sentir Jesus, de perceber Jesus, que às vezes ele está do nosso lado e a gente não consegue ver. Ele está nas necessidades daqueles que conosco convivem, pedindo socorro através das suas lágrimas, através das suas palavras, através das suas necessidades até materiais, emocionais, espirituais. Mas nós estamos tão mergulhados nas nossas necessidades íntimas que nos cegamos na percepção de Jesus através do nosso próximo. E ele está muito próximo, dizendo, aqui, eu estou presente através dele. Consola-o, ampare-o, alimente-o, dê um tempo de ouvir
ele está precisando de consolação. Eu sou meio escandalosa, o Rômulo até brinca comigo, porque quando eu falo com os médiuns na casa, você quando, uma reunião como essa, quem sabe, muitos estão na casa pela primeira vez, outros estão iniciando na casa, e muitas vezes lá na casa, as pessoas ficam sentadas assim, no redor do muro, que é todo feito de mármore lá, botaram uns banquinhos de mármore, e a gente olha assim, teve um dia que eu, passando, que eu sempre sou assim acelerada, passando, e eu reparei um senhor, aí eu fui onde tinha que ir, aí me deu um negócio, eu falei assim, eu vou voltar. Achei estranho ele, vou voltar, né? Acho que o guia falou assim, volta, tu presta atenção nas coisas direito, tu tá vendo lá uma precisando? Voltei e fui conversar, falei, eu tô tudo bem com você? Tá não, eu tô na muita solidão, muito sozinho, minha família, meus filhos, aí começou, a teceu as continhas do rosário, e eu, ao mesmo tempo, preocupada que eu tinha que dar aula às 7h30, tá bem? Aí fui inventar essa, porque o guia me acusou a consciência, falou assim, volta lá, criatura, vai dar uma atençãozinha a ele. Aí eu tinha que, vai dar tempo. Aí fiquei dando atenção a ele. E depois fiquei assim, tá vendo? Agora eu falei com os médios, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, tu não sabe qual é a necessidade de ninguém, né? Aí eu passo no corredor, bom dia! Aí o Rômulo, já chegou a Selma, porque eu dou aquele bom dia geral, porque mas podia ser mais educadinho assim, né? Bom dia, eu vou aprender. Mas ainda está um pouquinho difícil, né? Mas eu vou aprender. Bom dia, baixinho, né? Igual o pessoal hoje, foi tudo educadinho para falar, né? Eu ciscando para falar, mas acho que o meu tamanho, né, também ajuda. Bem, e aí são esses os grandes missionários da humanidade. Eles têm uma visão do homem universal, do espírito como espírito universal, e como encarnados são os homens com a visão universal, que eu já falei aqui hoje, homens com visão universal. Eles não estão mais naquele patamar do eu ou do nosso, mas do todo. Quando Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não estava desdenhando os irmãos nem a mãe no plano carnal. Ele estava dizendo, todos em potencial, todas em potencial, todas as mães em potencial são minhas mães, são mães de todas as mães, todos são meus irmãos, eu amo incondicionalmente, sem distinção de cor, raça, condição social, simplesmente amo porque me compraz amar, eu amo porque eu amo. Então, esse é o homem, também os missionários encarnados, que tem essa visão universal. O caso de Bezerra, comecei e não terminei, né, não? Mas vou voltar a Bezerra. Eu sei que vocês estão aí em pensamento falando, cadê o Bezerra que você falou? Que você não terminou. Fala no Bezerra? Vou falar no Bezerra. Por que eu digo que Bezerra é uma figura significativa? Porque Bezerra esteve muito próximo da nosso estilo de vida. Foi homem comum, médico comum, teve 2 casamentos, teve vários filhos com problemas mentais. Olha só, viveu todos os problemas que todo mundo viveu. E a gente vai dizer assim, mas eu não tenho como ajudar, né? Eu não consigo nem viver direito, não tem como ajudar. E ele tinha alguma coisa? Sem dinheiro nenhum, né? É médico dos pobres mesmo, né? Ajudava por amor, tirava o que tinha que tirar, nem vou falar do anel que já dá crise, todo mundo sabe desse anel. Então, tirava tudo que tinha para dar, né? Porque se falar do anel, todo mundo sabe do anel, né? Então, olha o despojamento desse espírito. O que ele queria era secar as lágrimas. O que ele queria é que o seu próximo, mais próximo e mesmo distante, sofresse menos. E dentro do que ele podia, como encarnado, ele doava da sua alma, a sua energia, a sua vibração, o seu amor em potencial, e dava o que podia. Agora vou ter que falar do anel. Tirava até o anel para dar, porque não tinha dinheiro para transformar em recurso material. Porque era desprendido, o que ele queria era a felicidade do próximo.
e a certeza que ele tinha da presença de Deus, da espiritualidade em sua vida. Porque vai me dizer que tem que ser uma criatura despojada para deixar a filha doente, que vocês também devem saber esse assunto, mas deixar a filha doente para ir atender a filha do outro, que estava também passando mal. E que a mulher dele diz, mas você vai deixar nossa filha aqui como médico e vai atender o outro? Ela está amparada por Deus, pela espiritualidade, e ficou quietinha lá esperando o papai dela. Não teve crise, não teve nada, porque ele tinha coragem da fé. Falta em nós a coragem da fé. A gente diz que tem fé. Eu quero ver nós termos fé diante das adversidades. Com a vida toda organizada, e dizer que tem fé é muito fácil. O conceito de fé tem que ser no momento da dor. E espírita não tem sofrimento. Tem sofrimento? Espírita não tem sofrimento. Eu não estou dinamizando, esqueci. Espírita tem dor. É normal, porque somos ainda espíritos em evolução. A dor da perda, a dor de alguma coisa. E por que é diferente sofrimento e dor? Sofrimento é um sentimento que reflete a falta de conhecimento das ações designadas por Deus para a nossa vida. A dor é um sentimento natural de quem está nesse plano terreno, mas com a compreensão das necessidades, dos momentos difíceis que a gente tem que passar e que é criação nossa, produzida por nós. Aí está a diferença. Não bota na conta de ninguém, porque ela nos pertence. Então, mais adiante, nessa mesma questão, a explicação de Kardec, ele diz, alguns têm as missões mais restritas e de alguma forma pessoais e inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos. Então, todos nós temos missão a cumprir. Todos nós temos uma missão, todos somos missionários, de alguma forma. Né? Todos nós. É a missão com a família, é o filho que sustenta o processo familiar todo, é arrimo ali da família, que tem a maturidade espiritual, às vezes, maior do que os pais e tem que dar o apoio, a sustentação. Né? São os pais com os filhos difíceis que têm a missão de encaminhá-los para o bem. Hoje foi trabalhado todo o tempo essa questão dos pais, e aqui ele fala também. É a missão profissional, é a missão de construir coisas, criar coisas, renovar coisas. Vocês sabiam que todos os pesquisadores na área da educação foram missionários? Pois é, nós tivemos essa informação. Todos vieram com a missão de trazer parte de conhecimento que eles tinham da educação para embasar a estrutura educacional, para que a gente pudesse ter hoje uma visão mais ampla do que seja educação. Aí vem Piaget, traz um pouquinho daquilo que ele conhecia, vem Vygotsky, traz mais um pouquinho, vem não sei quem, e vem os filósofos, vem os psicólogos, vem os sociólogos, e vai vindo. Esse povo todo foi reencarnando para deixar aí as orientações que foram uns sustentando através dos outros para chegar hoje nesse embasamento lindo e maravilhoso que um dia vai se oficializar com mais clareza, que é a educação espírita. Não tem como, não tem outra forma. A gente sabe que tem o missionário a nível espiritual da rua. Não tem aquele responsável da rua que tem que cuidar, zelar pela rua? Tem o missionário do bairro, tem o missionário do município, da cidade, do país. Quem é o nosso grande protetor responsável, que tem a missão de manter a conscientização nossa, manter a sustentação do nosso país? Ismael, estão aprovados, nota 10. Ismael, né? É isso. E do nosso planeta? É a figuraça do Jesus. Aí eu digo que ele é o cara, né? No bom sentido que ele sabe. Ele me entende quando eu falo isso, com todo respeito. É a figura máxima de exemplo, né? Revolucionou num bom sentido, né? Trazia uma metodologia
de ensinamento lindíssimo, através de quê? Das parábolas, das citações, para aquele povo que tinha que contar as historinhas. Olha só, ele pegava os recursos que aquele povo conhecia, né? As experiências deles, transformava isso em parábolas, para que eles pudessem entender. E outra coisa que, se vocês observarem no livro Nosso Lar, presta atenção lá nos cultos na casa de Pedro, como é que ele funcionava. Olha a técnica dele, é o que a gente tem que usar. O pessoal perguntava, o que ele fazia? Mandava a pergunta de volta. Presta atenção lá no culto. Mas Pedro, se fosse assim, 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 como você faria? Aí ele escuta a resposta. Aí ele faz o quê? A mediação dos conceitos, daquilo que foi trazido para ele. Ó, ele recebe, ele lança de volta, faz uma leitura daquilo pela explicação de quem perguntou, qual era o entendimento deles, faz a mediação, os ajustes e traz. E ainda tem outra técnica que ele usava, presta atenção, também está lá. Jesus se cala por um instante, por um momento silencia. Pode prestar atenção lá no Nosso Lar. No Nosso Lar não, no Jesus no Lar, né? Ele dava um tempo, nem Lúcio, Nel, então eu já botei um nome diferente, igual Solange aqui. Ele dá um tempo, tô brincando, tá? Ele dá um tempo, para quê? Para refletir. O que eu vou levar? Não responde correndo, a gente é assim, né? O outro está falando, o que a gente faz? Fala junto. O outro acabou, você nem refletiu nada, já está lançando. Por isso os conflitos na comunicação. É falta de esperar o outro terminar, refletir aquilo que você acha, pensar bem o que o outro disse para dar uma resposta adequada. Mas não, o outro está falando, você já está pensando enquanto ele está falando. Aí você não ouve direito, porque você não pode pensar e ouvir ao mesmo tempo, não tem como. Né? Eu lembro também, um outro exemplo que Altivo deu, né, são as missões dos espíritos no processo do desencarne. Eles têm um trabalho de quê? De desvincular o laço fluídico. Né? Desvincular o laço fluídico. A missão daqueles espíritos para o reencarnar é de fazer todo o trabalho da energia, de organização energética do espírito, né? Organizar o planejamento reencarnatório da criatura. Imagina quanto detalhe, qual é o pai, qual é a mãe, qual são os seus irmãos, qual é o comprometimento, qual não é o comprometimento, o que ele tem que fazer, qual é a doença que vai ter, porque ele também deixou nas situações difíceis. Imagina quanta coisa para pensar, para encaixar tudo direitinho. Né? Tem. Aí, lembro que o Altivo contou que uma vez que o Altivo era o rei de, não sei se a Alda aqui também é, mas era o rei de os enterros. Por que era? Eu falo rei assim, maneira de falar, né? Porque ele precisava, era presidente da casa, agora às vezes mandava alguém representar, que também não há quem aguente, né, gente? Tem que ter representantes para ajudar a gente. E aí, ele disse que estava lá, que foi ao velório, né, à noite. Aí foi lá, viu a família, estava todo mundo harmonizado, mas é que ele tinha o hábito de ir nas capelas dos outros fazer prece. Eu falei, você entrava nas capelas dos outros, você nem conhecia? Eu entrava fazer prece. Eu entro em todas as capelas. Ele sabe, eu estou falando, ele me contou isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Disse que estava lá, né, tranquilo, olhando, daqui a pouco ele vê aqueles pontos de luz chegando perto dele. Aqueles pontos de luz, e foi se materializando. Se nós estivéssemos no cemitério à noite vendo ponto de luz, o que a gente ia fazer? Sair correndo. Aqueles pontos de luz se materializou e um deles virou para o Altivo e falou assim, irmão, companheiro, está tudo bem aí com a família? E ele respondeu, está tudo tranquilo, estão pacificados. Agora, aquela família ali naquela capela que estão meio não tão confortáveis, não tão desconsolados. Ah, tudo bem, nós vamos passar até lá. Agora, qualquer coisa que você precisar, é só emitir seu pensamento. Assim com os espíritos, não é não? Assim com os espíritos, né? A Alda também deve ser assim com os espíritos. Falam com eles como se estivesse falando com a gente, né? E aí, qual é a missão desses espíritos? De acalentar as almas sofridas
encarnadas que estão naquela agonia da não aceitação da morte, né? Para recolher aqueles espíritos que estão presos nos corpos que estão lá no túmulo, que não tem mais jeito, como ele disse que no dia seguinte tinha o que ele tinha visitado, quando ele olha para o túmulo, o espírito estava lá chorando o corpo. Ele falou, ué, acho que eu vi essa figura. Ah, foi ontem. Quer dizer, eles ficam ali esperando o momento desse espírito dizer assim, me socorre, preciso sair daqui, me ajude. Eles são recolhidos. Então, cada um tem o seu papel perfeito nesse trabalho. Como nós temos também na nossa tarefa. Aquele que não assume o seu compromisso por preguiça, por acomodação, né? A responsabilidade profissional, ser um profissional correto, honesto, direto, que não roube a esperança, o tempo das pessoas, os recursos das pessoas. Lembro também que eu estive comentando, você vê, agora nós estamos numa época que a política está uma confusão, que é normal. Essa confusão é a mudança. Nossa casa do nosso país, os móveis estão tudo fora do lugar. Está tudo fora do lugar. Porque nós vamos mudar, sabia disso? Que nós vamos mudar? Vamos mudar, e está tudo fora do lugar. Porque agora vai chegar a hora que a gente começa, porque estava tudo no lugar e tudo debaixo do tapete, a poeira. Aí tirou tudo, agora tem que arrumar tudo, reorganizar. E vai se organizar. E aí, naquela época, a coisa estava mais suave. Eu perguntei ao Tivo, eu não entendo esses políticos, né? Entra e sai, e sempre fazendo as coisas erradas, entra e sai, sempre fazendo as coisas erradas. E ele respondeu assim, minha filha, esses espíritos, eles são reincidentes na missão que tinham de governar. E Deus dá a oportunidade deles retornarem na mesma missão para se redimirem. Porque a missão que eles estão, o arrastamento é muito intenso, é muito difícil. As questões que permeiam a tarefa que eles têm é muito forte. Eles precisam ter uma postura moral muito segura para não se deixar arrastar. Porque eles têm uma missão bonita de definir leis, normas, recursos, possibilidades para um país inteiro. Ele disse isso para mim. Então, quando eu tenho o meu trabalho profissional, eu tenho um compromisso, uma missão de fazer o melhor. Principalmente quando as minhas ações interferem na vida do outro. Que a minha boa vontade ou não interfere na vida do outro, na esperança do outro. Porque não tem assassinato maior do que o assassinato da desesperança que a gente pode causar ao coração das pessoas. Quando meus filhos se formarem professor, eu abracei a cada um em épocas diferentes, no término da festa, jogaram o chapéu, aquela coisa toda. E quando meu filho, primeiro foi a filha, depois o segundo filho, depois o terceiro filho, o outro é militar. Quando vieram me abraçar, eu disse, parabéns para você. Mas digo para você o seguinte, nunca roube a esperança dos seus alunos. Se você sentir essa vontade, saia a tempo. Porque isso é um assalto da esperança. Porque lidar com crianças de escola pública, elas estão ali muitas vezes sozinhas. Porque os pais são mais ignorantes e, infelizmente, não têm possibilidade de entender certas coisas, certos valores. Então, não roube a esperança. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma missão de educador. Então, cumpra. Se não quer ser educador, e não quer ser educador de crianças simples, crianças que não tiveram uma formação adequada, que são rebeldes e difíceis, saia da profissão. Não roube o tempo deles fingindo que está ensinando.
fingindo que está para receber o seu dinheirinho no final do mês. Isso é um assalto da esperança. Não é verdade? A mesma coisa com os pais, né? A missão dos pais está aqui, ó. Deixa eu ver a questão para ver se eu localizo eles. Questão 582. Pode-se considerar a maternidade como uma missão? E começa, sem contestação. Simplesmente é. O que eu fiz? Eu desliguei. O que eu faço aqui? Agora liguei. O que eu fui fazer aqui? Não sei. Então, é uma contestação, né? É missão. Ser pai, ser mãe é missão. E hoje de manhã, queria tanto que vocês estivessem vindo. Próximo ano vocês vêm? Vêm, né? Se não vierem, 7 anos de azar. Vocês veem. Gente, foi uma maravilha. E aí, é uma missão. Leon Denis diz que as mães fazem um curso, falei hoje de manhã, um curso preparatório para ser mãe, que mãe é total desprendimento. Ela leva, ela apanha, ela maltrata, e você perdoa. Agora também eu acho, com certeza, isso eu acho, mas eu tenho sentido isso, que os pais hoje vêm com um cabedal de sensibilidade totalmente diferente dos pais daquela época lá atrás, né? Eles já sentem mais o filho, eles já vivem mais esse filho, ele já toca mais esse filho, ele se sensibiliza mais com esse filho, ele compartilha mais com esse filho. Que missão bonita é ajudar o espírito a crescer, a encontrar seu caminho, a sua vida, o seu destino, né? Eu já sei que daqui a pouco eu estou cortada ali, faltando 2 minutos. E aí eu achei bonito aqui, né? Mas se um filho se desviar para o mal, nós tratamos isso aqui também. Apesar dos cuidados dos pais, esse pai é responsável? Não. Porém, quanto maiores as disposições do filho para o mal, mais pesada é a tarefa desse pai e dessa mãe. Tem espíritos rebeldes que vêm como filhos nossos, sejam lá por comprometimento nosso em outras vidas com eles, seja porque você pede para ajudar esse espírito a crescer. Tem uma rebeldia maior e que exige dos pais mais atenção, mais compreensão, mais tolerância e mais amor. Essa coisa da ovelha negra, para quem não conhece a doutrina espírita, não existe ovelha negra. Existe ovelha pedindo socorro, pedindo help, me ajuda. A agressividade, a violência, o distúrbio emocional desse filho é socorro, ou me perdoe. Ou então a gente dizer, me perdoa, eu vou te ajudar. E levar adiante com confiança. Não tem nada que comparar com o filho de ninguém. Esse é o filho que Deus me proporcionou para ajudá-lo, ou para eu trabalhar o meu sentimento de perdão, ou para ser perdoada, ou para ajudá-lo a crescer. Esse é o meu compromisso. Não é nada de sacrifício. Senhor, obrigada por isso. Sinal de que você confia em mim, que eu sou capaz. Porque cuidar de filho bonzinho é fácil, cuidar de aluno bonzinho é fácil. Agora, cuidar de espíritos com rebeldia, por descontrole, que ainda não se encontrou, essa é que é a grande arte de você construir. E mesmo que ele, né, quanto maiores as disposições do filho para o mal, mais tarefa fica pesada. Mas mesmo que ele resolva continuar, você deixou a semente. Pode ter certeza que você deixou a semente. Em outro momento ele vai começar a brotar. Então, saiamos dessa ideia de que missão está pautada aos grandes espíritos que já alcançaram um patamar bem mais distante que a nossa. Mas creiam, eles viveram todas as etapas como nós, até Jesus. Ele não veio pronto, ele não foi privilegiado. Ele vivenciou todas as etapas, só que ele pegou, utilizou bem da vontade, que é uma das maiores potências da alma, e seguiu a vida e serviu como exemplo para nós e para até hoje reflete nossa vida. Sejamos realmente um grande missionário, façamos a nossa parte na obra da criação. Que Jesus nos abençoe.